Segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondônioalvivo.com, que leva a partir desse instante o nosso esporte.com. Hoje, eu e ele, Vanderlei Correia, @ Vanderlei Correia, direto lá de São Paulo, no qual já te dou um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite e uma boa madrugada. Como é que você está, Vanderlei? Tudo bem, Luiz? Tudo bem? Boa tarde. Tava com saudade, viu? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. É verdade, rapaz. Essa semana aí é uma semana especial para você aí. E acabou que a gente não conseguiu fazer os dois programas, né, de quarta e sexta. Mas estamos aqui. Calor danado, parecendo Porto Velho, o calor daqui de hoje. 30, quase 40 graus, bem quente aqui em São Paulo. Viu? Essa semana, aliás, foi bem quente essa semana em São Paulo. Mas vamos que vamos. O futebol, acontecendo muitas coisas. Você tem o campeonato inglês que começou, já estamos na terceira rodada, jogos importantíssimos. Tem Copa do Brasil, com definições aí já. Libertadores da América, Campeonato Brasileiro da Série A. E vamos dar aquele pitaco também na Série D do Campeonato Brasileiro. A Série D do Campeonato Brasileiro, meu caro Vanderlei Corrêa, no qual nós temos 64 equipes aí disputando fase, né, passar de fase, e entre esses 64 tem os nossos dois representantes, tem a equipe do Ji-Paraná e a equipe do Vilenense, que não tiveram o que fazer, eu falo brincando, mas o Vilenense, rapaz, fez bonito, hein? Ganhou neste sábado da equipe do Ji-Paraná, já está se tornando assim um clássico estadual, e agora a primeira vez valendo pontos em termos de nacional, né? Em termos de quarta divisão. Mas o futebol, Vanderlei, vou ser sincero, eu vi o jogo aí pela TV da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, com um primeiro tempo até bem acirrado, mas aquela coisa eu vou te dizer uma coisa, muito difícil, o futebol que estão jogando Ji-Paraná e Vilenense, de chegar a uma Série C. Eu sou sincero a dizer isso. Pode até um deles passar de fase agora, mas chegar à Série C é muito complicado. Até porque... Não está muito no início ainda? Ou as outras equipes são muito mais fortes? Na segunda rodada, né, Vanderlei? Segunda rodada. Mas o Fast Club, por exemplo, fez um investimento seríssimo para tentar chegar à Série C. A equipe do Bragantino, lá do Pará, essa vem fazendo bonito, sempre faz bonito esse Bragantino. O Rio Branco tem a contratação lá do goleiro ex-Flamengo, né, o goleiro Bruno, e mais um resultado positivo. Então, são 4 que passam para a segunda fase. E daí passa mais 4 e tal, até chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. Mas eu digo pelo futebol. O Ji-Paraná ontem, no primeiro tempo, repito, jogou até bem, mas no segundo tempo, a mexida, eu digo ontem, porque nós estamos gravando aqui no final de domingo, né? Na tarde de domingo, e o Bruno Monteiro, acho que fez uma modificação lá que não deram resultado nenhum. Eu não sei onde é que estava o Atman e o meia direita dele, na minha esquerda, que foram os caras sensação na fase preliminar, inclusive levando o time para essa classificação, para disputar a fase de grupos. Mas os resultados, meu caro Vanderlei, do grupo 1 da Série D, foram os seguintes: o Vilenense 1-0 com o Ji-Paraná, ganhou do Ji-Paraná, o Fast Clube empatou em casa com o Rio Branco, aí eu te falei, o Fast fez um investimento, o Rio Branco também não deixa de fazer alguns investimentos, e 0-0 foi um placar bom para o Rio Branco, porque empate fora de casa, para mim, eu acho que é muito interessante. E o Atlético do Acre, que não está bem também, muito, muito bem das pernas, mas empatou com o Bragantino. O Bragantino é outro que eu falo que é o bicho-papão desse grupo A1. E o grupo 1. E o outro jogo, acabou agora à tarde, agora há pouco, a equipe do Atlético, a equipe do Independente do Pará, perdeu em casa para o Galvez. O Galvez tinha sido derrotado na primeira rodada, justamente o Galvez perdeu para a equipe do Fast por uma goleada, 5-1, e agora se recuperou, fora de casa, fez 2-0. A classificação nesse grupo 1, Vanderlei, é a seguinte: o Fast Clube é o primeiro colocado com 4 pontos,
Fast, 4 pontos, o Bragantino, 4 pontos, 2 rodadas, tá? E o Rio Branco, 4 pontos. O Fast está melhor porque tem um saldo de gol de 4, o Bragantino tem um saldo de gol de 2, e o Rio Branco um saldo de gol de 1 gol positivo. Já o Vilenense, com essa vitória de sábado, ele passou para a 4ª posição. É o 4º colocado com 3 pontos e um saldo negativo de 1 gol. A equipe do Galvez, que estava na última colocação, com essa vitória de domingo, passou para a 5ª colocação. Tomou a vaga ali do Atlético do Acre, com 3 pontos, tá certo? Não tem saldo negativo. E a equipe do Atlético, com 2 pontos, passou para a 6ª colocação. O Ji-Paraná é o 7º e o Independente é justamente o último colocado nessa fase de grupo. Próxima rodada, 3ª rodada, os 2 times daqui jogam fora. A equipe do Vilenense vai jogar contra o Galvez, lá no Acre, e a equipe do Ji-Paraná vai jogar justamente contra o Bragantino, lá no Pará. Então, quarta-feira, eles jogam no meio de semana, tá certo? Com relação à Série D, é isso. Ainda outras notícias daqui do futebol rondoniense, eu tenho 2 notícias, que é aquela notícia mais amadora, né? Aquela do futebol amador, e que aí depois a gente volta a falar de Série A, Série B, Série A principalmente, né, Vanderlei? A equipe do AFA, lembra do AFA? Time lá da Vila Manuel Sattler, o time lá do meu bairro, ganhou nesse domingo pela manhã da equipe do Vitória. Vitória é o bicho-papão lá do Conjunto Ceará, um bairro lá de Fortaleza. 3-1 foi o placar final. Chocolate, Fuscão e Liberato fizeram os gols da vitória da equipe do AFA. O AFA que entrou e de início o time começou com Eduardo no gol, depois o capitão Fernandes, o Isidório Ramon Birubiru, Silvio Carlinhos Litrão e Narciso Pauzinho. Olha o Pauzinho voltou com força total. Fuscão, Liberato, Chocolate e Cícero Júnior. O técnico Euclides, tá certo? Euclides que está aparecendo aí como um bom treinador, de olho aí, Ceará e Fortaleza. Fortaleza não, porque o Rogério sempre não sai nem a pau do tricolor. E aí tem esses 3 aí, esses 5 atletas dessa foto aí, mandando um alô aí pro pessoal lá do AFA, que é justamente o capitão Fernandes, aí tem o Carlinhos Litrão, só peça boa aí do jogo de futebol amador nessa faixa de 50. Para fechar a minha participação aqui, falando de Porto Velho, meu caro Vanderlei, eu falo de, atenção, treinador aí, Tite, Rogério Ceni, ou então Renato Gaúcho. Eu penso nesses 3 aí, porque um dos 2 deve ser o treinador da geração desse goleirinho que está chegando, começando agora amanhã, terça-feira, volta os treinamentos, o goleiro Glauber Júnior. Ele pediu para fazer isso, ele é ouvinte, rapaz, é torcedor e telespectador assíduo aqui do nosso esporte.com. Está voltando a treinar depois dessa pandemia, e diz que volta a treinar amanhã, e tem como professor Frank, da escolinha Nova Geração, e ele disse assim, até patrocinado, eu digo, rapaz, isso é com o Paulo Andreoli, patrocinado pela Vando Motos. Eu vou falar aqui, depois o Paulo me cobra. Vanderlei, a última notícia que eu tinha aqui do nosso futebol, para você entrar direto aí com o Flamengo e Palmeiras, até que enfim aconteceu o jogo, né, Vanderlei? Eu tinha uma matéria, rapaz, estava aqui no meu celular, desculpa eu estar puxando assim, mas é do Jobson, o superintendente de Assejo Céu. Ele me passou agora há pouco esse decreto, não sei se já foi publicado ou se vai ser publicado nesta segunda-feira. Portanto, a hora que estiver saindo aí o nosso esporte.com estiver no ar, o decreto 25.412. Eu já vou adiantar aqui, Vanderlei, ele visa liberar alguns setores da sociedade que estavam tendo dificuldades para exercer suas atividades. Com essa alteração desse decreto 25.412, foi possível restabelecer as visitas às unidades socioeducativas. Além disso, permite que os parques aquáticos e os clubes recreativos possam funcionar nos municípios que se encontram na fase 2. Porém, os balneários permanecem ainda proibidos, meu caro Vanderlei. Então, o decreto é grande, eu até ia colocar o professor Jobson Bandeira aqui no nosso programa, mas
Na quarta-feira, se possível, ele fala sobre esse novo decreto assinado aí pelo governador Marcos Rocha, aqui do estado de Rondônia, meu caro Vanderlei Correia. E é com você, meu garoto. Pois é, Luiz, vamos falar. Essa semana tem uma semana meio que decisiva para alguns clubes aí na Copa Libertadores da América, né? Isso. O São Paulo tomou um vareio de bola nessa semana que passou agora da LDU, de 4-2. E ontem até foi bem, né? No sábado foi bem, empatou com o Internacional fora de casa. O Internacional já começa a perder o fôlego, né? No Campeonato Brasileiro. Mas falando de Libertadores, o São Paulo, a situação do São Paulo é a seguinte: o São Paulo vai jogar contra o River Plate na quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, lá no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. E a LDU vai jogar contra o Binacional. A classificação desse grupo é a seguinte: a LDU tem 9 pontos, você lidera. O River tem 7 pontos. E o São Paulo é o terceiro colocado com 4 pontos. E o Binacional tem 3 pontos. Então é o seguinte: o São Paulo joga contra o River Plate e joga contra o Binacional. Para o São Paulo classificar, o São Paulo teria que vencer o River Plate nesta quarta-feira e depois aplicar uma sonora goleada no Binacional no Morumbi, né? E torcer para o River não vencer o Binacional. O River não vencer a LDU depois da próxima rodada, o River joga contra a LDU, que é uma carne de pescoço. Ou seja, não é de tudo difícil, não, o São Paulo classificar. Precisa vencer as duas. Ponto. Vencendo as duas, é que o River joga contra a LDU em casa, né? Na última rodada. E o São Paulo pega o Binacional aqui no Morumbi. Então é o seguinte: o São Paulo, o jogo que o São Paulo perdeu pro Binacional, o jogo de ida lá, né, onde o Pato perdeu o gol e não sei o quê, pode ter complicado a vida do São Paulo na Libertadores da América, né? Essa semana também, a gente tem um clássico aí, clássico não, né? Pelo grupo E, grupo do Grêmio e do Internacional, o Grêmio vai jogar contra a Universidade Católica do Chile. O Grêmio tem 7 pontos juntamente com o Internacional, os dois lideram o grupo. E o América de Cali, a Universidade Católica, tem 4 pontos. Então tá muito aberto ali ainda, faltam 2 rodadas, tá muito aberto ainda essa. E o Internacional vai jogar contra o América de Cali, né, fora de casa. Vamos ter também nos grupos aqui que tem brasileiros, né? O Santos, que tem 10 pontos, lidera o grupo G, vai enfrentar o Olímpia na quinta-feira, lá no Paraguai. E o Delfim vai enfrentar o Defensa e Justiça, jogando no Equador. Ao Santos basta o empate, o Santos classifica para a próxima fase. E temos também a participação aqui do Atlético Paranaense, que vai jogar, que é o líder do seu grupo com 9 pontos. Ele vai jogar contra o Jorge Wilstermann, que tem 6 pontos. Se o Atlético vencer essa partida, o Atlético praticamente garante também a classificação. Esse jogo vai ser em Curitiba, tá? E ainda tem aí o Colo-Colo e o Peñarol nesse grupo. Esse grupo é muito difícil também, esse grupo do Atlético Paranaense. E o Palmeiras, que vai jogar contra o Bolívar. O Palmeiras lidera o seu grupo com 10 pontos também. Vai jogar contra o Bolívar aqui, né? Se vencer, o Palmeiras tem chances aí também já de garantir a classificação. A outra vaga fica entre Bolívar e Guarani do Paraguai. Então tá bem cômoda a situação do Palmeiras. O Flamengo joga também. Joga na quarta-feira diante do Independiente del Valle. Aquele mesmo que meteu 5 no Flamengo esses dias aí. Deu até a musiquinha, né? E o Flamengo vai jogar contra o Independiente del Valle. Esse jogo vai ser aqui no Maracanã, sem torcida. Esse grupo e sem VAR. Sem VAR. Esse grupo é o seguinte: o Independiente del Valle tem 9 pontos e o Flamengo também tem 9 pontos. Júnior Barranquilla tem 6 pontos e o Barcelona de Guayaquil não tem nada. Na última rodada, jogam Flamengo e Júnior Barranquilla e Independiente del Valle e Barcelona. Esse jogo praticamente, se tiver um vencedor aqui, está classificado, tá? Entre Flamengo e Independiente del Valle. Obviamente que o Flamengo deve estar mordido com esse time, né? A torcida do Flamengo também deve estar com uma vontade, com a sede de vitória lá. Agora, falando em Flamengo, o Flamengo essa semana protagonizou para mim um papelão, né, no Campeonato Brasileiro, porque a gente está falando aqui agora, terminou nesse instante aqui, Flamengo e Palmeiras 1-1, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo que quase não aconteceu. Ou quase aconteceu. Ou quase não aconteceu. Desde sexta-feira tem uma briga de liminares da justiça, porque o Flamengo, com muitos jogadores acometidos pela Covid-19, né, e isso é lamentável, não? Isso é lamentável, mas agora, era uma coisa
que se esperava, né? Pudesse acontecer com algum clube. Isso aconteceu na ida do Flamengo no Equador. Depois de vencer lá a equipe do Barcelona. Depois do Del Valle. Isso, depois do Del Valle, ele ganhou do... Jogou do Barcelona. O Barcelona. Isso, 2-1. Ganhou de 2-1. E aí infestou todo mundo. Voltou aí 14 jogadores, mais comissão técnica. O técnico, inclusive. Aí tiveram que ir alguns atletas, não é isso? Bom, aí resumindo a história. O que acontece? A CBF, para não perder a mão da competição, né? Ela foi até a última instância, hoje, faltando aí 10 minutos para começar o jogo, ela conseguiu uma liminar do STF lá e conseguiu liberar que tivesse o jogo do Palmeiras e Flamengo. Mas não pode, porque tem jogador infectado. Mas o Flamengo... Vem cá, o Flamengo ano passado... O Flamengo é o modelo de gestão hoje do Brasil, não é? Não tem o melhor clube do Brasil. Isso. Tinha que disputar a Premier League, a Champions League, não é isso? Isso. Bom, tem elenco. Segundo, o clube que faturou mais de 1 bi ano passado. Tem elenco. E por que não podia jogar? Agora, quando o Goiás jogou contra o Palmeiras sem 8 jogadores, eles pediram, a CBF não atendeu. Então seria muito incoerente se a CBF atendesse. Por isso que foi essa queda de braço aí. A CBF não baixou. É lógico. Pois é. É lógico, tá certo. E, enfim. E é isso, cara. As coisas têm que... Não adianta você olhar só pro seu umbigo. Então a CBF, para mim, agiu bem nisso aí. Por ironia do destino, nesta semana agora, o CBF forçando a Federação Carioca do Rio de Futebol... A torcida, né? O problema da torcida. A volta da torcida. Ora bolas. E hoje não queria jogar. Ou nesse domingo não queria jogar. Você acha, meu caro Luiz Carlos Pereira, se tiver 30% de torcida lá no Maracanã, que são o quê? 65 mil? 16, dá 13, dá 18, quase 20 mil pessoas. Você acha que o torcedor não vai infectar também com a Covid-19? Então, assim, é muito fácil você olhar para o seu umbigo quando a situação é cômoda para você e você ditar as regras. Ou, querer ditar as regras. Só que o Flamengo agora arrumou uma briga maior um pouco, porque ele está aí sendo um cabo eleitoral do presidente da República, está inventando, tem política envolvida nisso aí, e não conseguiu êxito aí nas gracinhas aí, e vamos ver como que vai se comportar agora, né? O que vai acontecer, porque agora o que acontece? Os jogos vão acontecer. Eles utilizaram até vamos dizer assim, de um laranja, né? Porque foi um presidente de um sindicato dos trabalhadores, não sei o quê, aquela coisa toda, que impetrou esse pedido de suspensão, né, Valério? Só que ele é funcionário do Flamengo. É funcionário do Flamengo? Ele é funcionário do Flamengo. Então, assim, o Flamengo enfia o rabinho entre as pernas, baixa a bolinha, porque, assim, tá tudo errado, cara. Eu vi o jogo agora um pouco, o lateral direito do Sub-20, 23, sei lá. Um time bom. O Flamengo, um time bom. Foi 1-1 o placar final, mano? 1-1 o placar final. O Palmeiras abriu o placar com o Patrick, chutando de longe, a bola desviou e entrou, e logo em seguida o Pedro fez um golaço, muito oportunismo. Bom jogador esse Pedro, hein? Bom jogador esse Pedro. Enfim, foi 1-1, e aí, enfim. Bom, agora, o Campeonato Brasileiro, primeiro, só pra gente resolver essa questão de torcida, meu ponto de vista, tá? Enquanto não tiver vacina, não tem que ter torcida em estádio. Ponto. Isso aí, porque o Rio de Janeiro não tá esse primor todo sem Covid. No mundo, tem campeonato inglês, tem campeonato não sei aonde, não tem torcida. Por que diabos que o Rio de Janeiro é melhor do que só lá que ninguém vai pegar essa Covid? Então, vamos parar com essa demagogia? Isso é uma forçação de barra do Flamengo, junto com o seu Bolsonaro, e junto com o governo do estado, que tá todo mundo afastado, todo mundo preso lá, aquela bagunça toda. Então o Rio de Janeiro tá uma bagunça, que me desculpe os cariocas, mas tá uma bagunça, e ficam agora querendo levar isso pro futebol. Não, vamos ter torcida só aqui no Rio. Nos outros clubes, não. E a CBF bateu o pé e falou, não. Ou vai ter com todo mundo, ou não vai ter com ninguém. Ponto. E tem que ser assim. Senão você tem um desnível no campeonato. Você jogar com torcida é diferente de você jogar sem torcida. Claro. Todo mundo tá vendo aí. Então, assim, para resolver isso aí, se a CBF tá certíssima, ponta para a CBF e ponta para os clubes. Não tem que abrir mão.
Tem vacina? Tem torcida. Não tem vacina? Não tem torcida. Porque é uma irresponsabilidade levar a torcida para o estádio desse. Não, mas aí a torcida vai sair da praia. E onde não tem praia? Como é que faz? E aí? Então, baixa a bolinha. Menos. Agora, eu acho que o controle, em termos de, com relação aos atletas, no Rio de Janeiro, eu acho que está menos controlado do que em outras equipes. Porque eu estou vendo aí o Fluminense também vários atletas com Covid, o Flamengo nem se fala, enquanto que outras equipes, por exemplo, Ceará e Fortaleza, graças a Deus, até agora, ninguém ouviu falar nessa Mas Luiz, quantidade de atletas. Não dá para prever onde que o cara pega esse negócio. É verdade. Você tá jogando, você vai jogar contra o time do Flamengo. Por exemplo, vai jogar o Palmeiras hoje, jogou contra no hotel, né, Gabriel? É no hotel, não é isso. No hotel, pois é. Você tem o contato durante o jogo. Do jogo. Na hora que acaba o jogo, vai que testa amanhã no Palmeiras, aparece 3 de Covid. Ué, o Santos, quando jogou contra o Flamengo, aquele jogo lá, 3 dias depois, o que aconteceu? O Raniel estava com Covid, o goleiro do coisa estava com Covid. Quem passou para quem? Você vai saber? Então não dá para você culpar quem passa o negócio para quem, né? Enfim, difícil. Falando em Santos, meu querido amigo Vanderlei, e como é que está esse Santos para daqui a pouco? Nós estamos gravando o programa da tarde, domingo. O Marinho joga? Tomara que não jogue. Então, o Santos tem uma maratona de jogos, na verdade. Vem de uma maratona de jogos. O Cuca deve poupar, não sei, não vamos saber depois, né? A gente está gravando antes. É que depois tem live, tem uma série de coisas lá. Mas a tendência até o momento é que o Lucas Veríssimo não vai jogar, porque ele sofreu um edema na panturrilha no jogo contra o Olímpia, inclusive saiu. É o zagueiro, né? O zagueiro, isso. O Marinho, o Carlos Sanches e o Soteldo, existia a possibilidade de eles serem poupados, porque o Santos tem um jogo difícil agora contra o Olímpia, fora de casa, né? Mas eu acredito o seguinte, porque assim, cara, o Santos não está em condições de ficar poupando ninguém. Vai ter que ir para o sacrifício, eu acho que pode até começar no banco, mas se vê que o caldo está entornando, ele vai meter o time no segundo tempo, ele enfia o time lá e vai para cima, porque precisa vencer. Precisa vencer, precisa pontuar. Se o Santos vence hoje, o Santos vai para o segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Vence Fortaleza. E é logo o meu tricolor. Você lembra quando saiu a convocação do Tite? Que eu fiquei tentando me lembrar os 2 jogadores daqui da Série A que mereciam uma seleção. Eu falei, o Marinho, o outro eu não consigo lembrar, é o Galhardo. Que fez gol de novo, né, rapaz? Pois é, ontem, na rodada desse sábado, a rodada que começou, na verdade, na quarta-feira, né? Essa rodada do Campeonato Brasileiro com os jogos do Corinthians. Aliás, tá uma piada esse negócio, né? Os jogos do Corinthians agora, toda quarta-feira. Eita, mas tá, vou te contar, viu? Tem que acabar logo. Não, o Corinthians perdeu pro Sport. Foi o Corinthians perdeu pro Sport. Neste sábado, o Internacional empatou com o São Paulo por 1-1. O Internacional também já começa a perder o fôlego, né? O Corinthians já está dizendo lá que não dá para disputar 2 competições. Não tem elenco, não tem elenco. Isso foi no sábado. Hoje, jogando agora, na verdade já jogaram, né? Vasco. Desculpa, ontem o Atlético Paranaense venceu o Bahia no sábado e o Atlético Mineiro sapecou 3-1 no Grêmio, 3 gols do Keno, tá fazendo gol pra caramba esse Keno, viu? É brincadeira o que tá jogando esse rapaz. Rapaz, contra o Atlético Goianiense ele meteu 3 e hoje ele meteu... Como é que chama no inglês o termo? Hat-trick. E o Vasco da Gama empatou com o Red Bull Bragantino nesse domingo de manhã, meu Deus, imagina o calor que não tava lá em São Januário. Perdeu o pênalti, né? Perdeu o pênalti. Mais uma vez, a equipe do Red Bull Bragantino perde pênalti. No jogo contra o São Paulo, eles perderam 2 pênaltis. Né? O Palmeiras empatou com o Flamengo por 1-1. Aí, nesse momento agora que a gente está no programa aqui ainda, o Goiás já está vencendo o Ceará por 1-0, esse jogo lá em Fortaleza. Mas é sub-20, não? Foi sub-20. Que sub-20? O Goiás contra o Ceará jogou e ganhou do Ceará sub-20, agora à tarde, no domingo. E agora no profissional já está 1-0 para o Goiás. Está 1-0 para o Goiás. E o Botafogo está empatando aí com o Atlético Goianiense pelo placar de 0-0. Será que vem de uma goleada contra o Brusque, né, no meio de semana pela Copa do Brasil? Se eu não me engano 4-1. E essa semana vamos ter o sorteio, né, das chaves aí definidas aí. As chaves pode dar Ceará e Fortaleza.
Fortaleza entra agora nessa fase. Pois é, eu achei que eles fossem separar, né, a chave dos que estavam esperando, e vai estar tudo junto, já pode dar Santos e Flamengo, pode dar um monte de clássicos aí, né, vai ser bem no escuro aí o negócio. Vamos aguardar que a Copa do Brasil é uma competição importantíssima. Agora, eu queria falar desse Atlético Mineiro, viu? Esse Atlético Mineiro, esse time pode surpreender esse ano. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro em 1971 e eu tô achando que esse ano ele pode quebrar um jejum de 49 anos. No meu ponto de vista, o time do Atlético não é um time bom. O time não é muito forte, assim, não tem um elenco muito forte. Então, o São Paulo está esbravejando, querendo contratações. Agora. Não quer nada, não. Quer o menino lá, o Cavani. Mas o negócio é o seguinte: o Atlético Mineiro só está no Campeonato Brasileiro. Só é uma competição, isso. Só uma competição. Enquanto Flamengo, Santos, São Paulo, Internacional, Grêmio, Atlético Paranaense estão disputando Copa do Brasil, estão disputando também a Libertadores da América. Isso. Ou seja, é uma sequência de jogos, enquanto todo mundo está viajando, uma loucura, corre para um lado, corre para o outro aí, o Atlético descansou e ontem voou para cima do Grêmio, cara. Eu vi o Renato Gaúcho ontem fazendo essa explanação, fazendo essa análise com relação ao time adversário. Não tem como, né? É muito forte. E isso faz diferença. Porque o Atlético, pra você ver, ele tá pontuando. E já abriu 4 pontos no Inter, né? O Atlético hoje tem 24 pontos. Não, abriu 3 pontos no Internacional, que empatou em casa ontem, você vê. Normalmente era um jogo passível de uma vitória do Inter ontem. Mas foi um clássico, né? Contra o São Paulo e tal. Bom, classificação do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro tem 24 pontos, o Internacional tem 21, São Paulo tem 19 e o Palmeiras também com 19. Vasco é o quinto com 18, Flamengo sexto também com 18, Sport é o sétimo com 17, Santos e Fortaleza, Santos com 16 e o Fortaleza com 15, não jogaram ainda, falta um jogo, né? Um jogo a menos que as demais equipes aí. E o Internacional já jogou 12 partidas. Então, o Internacional já tem uma partida a mais do que todos aí. Tá? O Fortaleza, já falei aqui, tem 15 pontos, é o 9º. Em 10º está o Atlético Paranaense com 14, o Fluminense é o 11º com 14, o Ceará é o 12º com 13. Atlético Goianiense é o 13º com 13, o Grêmio é o 14º também com 13, Corinthians é o 15º com 12, Goiás é o 16º com 11, Coritiba é o 17º com 11, Bragantino, Red Bull Bragantino, 18º com 11, Botafogo é o 19º com 11 e o Bahia é o 20º com apenas 9 pontos ganhos do Carlos Pereira. Pois é, Bahia lá na lanterna. Vamos embora, né, meu irmão? Eu acho que você disse que ia falar um pouquinho, o Barça perdeu, o Soares saiu. Você falou do inglês, não foi também? O campeonato inglês é o seguinte, deixa eu só pegar aqui as informações certinhas aqui, para não passar. O campeonato inglês tem a 3ª rodada do campeonato inglês, e hoje teve uma goleada. O Manchester City tomou uma sonora goleada de 5-2 do Leicester, que foi campeão aí em 2016. Mas é do Guardiola? Não. Guardiola, Manchester City é o Guardiola, o técnico. Com o Gabriel Jesus e tudo? Não, o Gabriel Jesus não jogou. Né? Mas ó, tivemos hoje o Sheffield United perdendo para o Leeds. O Leeds é o time do Bielsa, do louco Bielsa. Subiu, né? Da segunda divisão, coisa assim, né? Venceu por 1-0 o Leeds, o time do Bielsa. O Tottenham empatou com o Newcastle por 1-1. O Manchester City perdeu para o Leicester de 5-2. E o West Ham goleou o Wolverhampton pelo placar de 4-0. Esses foram os jogos de hoje. No sábado, tivemos mais jogos também, né, no campeonato inglês, a Premier League. O Brighton perdeu para o Manchester United pelo placar de 3-2. O Crystal Palace perdeu para o Everton do nosso atacante lá, aquele que é sempre convocado pelo City. É o Richard, né? Pombo. Eu confundo com o Ganso. Toda vez que eu vou falar, eu falo Ganso, mas na verdade é o Pombo. Foi do Fluminense. O West Bromwich empatou com o Chelsea pelo placar de 3-3. E o Burnley perdeu para o Southampton pelo placar de 1-0. Amanhã tem um jogão, hein? Nesta segunda-feira tem um jogão de bola no campeonato inglês. O clássico Liverpool e Arsenal. E Fulham enfrenta o Aston Villa. Esse é o campeonato inglês. Tivemos aí também
La Liga, né? Pelo campeonato. Sim. Vamos falar aqui. Já que estão falando de todo mundo aqui, vamos falar dos caras aqui também, né? Porque o Messi tá bravo, né? O Suárez saiu chorando lá pro Atlético de Madrid, né? Pois é, foi a estreia dele no Atlético de Madrid, né? Ganhou o Atlético. E ganhou de 5-1 do Granada. Tá? O Barcelona goleou o Villarreal por 4-0. O Valladolid empatou com o Celta de Vigo por 1-1. O Cádiz perdeu para o Sevilla pelo placar de 3-1. O Real ganhou com gol de pênalti, duvidoso. Tá? Isso, o Eibar, isso foi ontem, né? O Eibar perdeu para o Atlético Bilbao por 2-1 e o Osasuna perdeu também para o Levante pelo placar de 3-1. Aí ontem, os jogos de ontem da La Liga, né, do Campeonato Espanhol. Opa, apertei errado aqui, só para fechar. Né, o Betis perdeu para o Real Madrid pelo placar de 3-2. Jogão, hein? Eu assisti esse jogo. O Elche perdeu para o Real Sociedad por 0-3, né? O Valência empatou com o Huesca por 1-1. E o Alavés empatou em 0-0 com o Getafe. Tá? E, portanto, La Liga, Premier League, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América e Série D. Hoje falamos de jogo pra caramba aí. Tudo atualizado aqui no nosso esporte.com, que voltou com força total. Eu tô com calor também, você disse que aí em São Paulo tá calor. Aqui parece que vem uma chuvinha agora no final de domingo, e por isso que eu tô com esse lencinho aqui todo tempo aqui, Vanderlei. O negócio tá legal. Sorte. Aqui tá precisando de chuva também. Vanderlei, um abraço. Você encerra por aí, eu também já me despeço. E quarta-feira de volta aqui, nesse mesmo bate-canal, meu caro Vanderlei Corrêa. Forte abraço, Luiz Carlos Pereira, quarta-feira, nesse mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, o esporte.com. Tchau, tchau, bom final de semana.